Olá, tudo bem? Nós estamos vivendo um momento excepcional na nossa história, né? Na nossa geração. Estamos, na verdade, travando uma guerra invisível, uma guerra contra um vírus. E isso realmente nos traz insegurança, medos, incertezas, eleva os níveis de ansiedade e alguns levam até a depressão. E o que eu quero tratar com você hoje é sobre ansiedade pela perspectiva bíblica. Então, o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva com o futuro, ou com algo que pode nos acontecer, ou com algo que está prestes a nos acontecer. E isso recheado de medo, incertezas e inseguranças. Então, eu quero fazer uma pequena pausa aqui, porque o planejamento para o futuro, ele na verdade, ele é aceitável. A preocupação para planejamento, para algo futuro, ele é aceitável. Você deve fazer projetos, planos e planejamentos para coisas que você está à sua frente. Até o próprio Jesus nos ensinou aqui em Lucas 14, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então você tem que planejar o seu futuro, mas ansiedade não é isso. Ansiedade é uma insegurança, é uma inquietação da alma que leva a uma preocupação excessiva. E eu separei aqui 4 coisas que acarretam a ansiedade, né? Primeiro de tudo é a incerteza do amanhã, quando você está diante de uma situação que você não sabe o que pode lhe acontecer ou o que está prestes a lhe acontecer, seja algo muito fora do seu comum ou até algo habitual, mas que você não tem o controle sobre aquilo, que você não tem certeza do que vai lhe acontecer, isso gera uma ansiedade dentro de você. Outra coisa que gera ansiedade é a sobrecarga. A sobrecarga de tarefas, sobrecargas de problemas ou até mesmo a sobrecarga de notícias. O que estamos vivendo nessa pandemia, muitas notícias, muitas informações ao mesmo tempo, e isso gera uma ansiedade. O terceiro ponto que gera ansiedade é o sentimento de impotência diante das situações futuras, quando você se coloca na frente de uma situação e percebe que você está sem possibilidade nenhuma de resolução, você começa a ficar ansioso. O quarto ponto é o medo de sofrer as consequências daquilo que está à sua frente, daquilo que está no futuro, que você está talvez visualizando no futuro. Isso gera uma ansiedade, o medo de sofrer danos irreversíveis, o medo de morrer, né? Ou o medo de ter consequências que vão perdurar por muito tempo. Então, quando você não consegue achar onde se apoiar de forma que você se sinta seguro, você fica ansioso. Então, a ansiedade, ela na verdade, ela é um complexo de todas essas coisas ao mesmo tempo. E como resolver a ansiedade? Então, o primeiro ponto para se resolver a ansiedade é conhecer a palavra de Deus. Nós fomos criados por Deus e a palavra de Deus é um manual do Criador para as nossas vidas. É muito simples. Ele deixou aqui tudo escrito para termos uma forma melhor, mais agradável para viver. Quando você conhece a palavra de Deus minuciosamente, você se aprofunda, você se apega a ela, você começa a ter convicções dentro da sua alma que nenhuma situação ao redor lhe rouba essas convicções. Então é preciso conhecer a palavra de Deus. O segundo ponto, muito importante, e talvez o ponto-chave para tudo, é você conhecer quem é Deus, quem é que te criou. Então, eu deixei só alguns pequenos pontos de quem é Deus, porque é muito vasto esse assunto, né?
Então, primeiro, Deus, ele é quem tem o domínio de todas as coisas. Deus, ele domina e governa as nações, as pessoas, ele controla tudo. Veja o que está escrito lá em Salmo 22, 28. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Isaías 40:15 diz: Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Todas as nações são como nada perante ele, e ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhantes a Deus, ou com que o comparareis? Lá em Daniel também fala assim, Daniel 4, todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga, que fazes? Ele tem um domínio de tudo, ele tem um domínio de todas as coisas, de todas as nações e de todas as situações. Então você precisa dessa convicção de que Deus tem o domínio de tudo. Em segundo lugar, Deus, ele tem poder. Ele tem o poder sobre todas as coisas. O poder de dar, o poder de tirar, o poder de fazer o que ele quiser. Porque ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso. Ele não foi criado, ele não foi gerado. Ele é, ele sempre foi, ele sempre será. Veja lá o que diz o Salmo 46. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. No Salmo 147 ele diz, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Olha o poder de Deus. Deus, ele é que domina tudo e tem o poder para fazer cessar qualquer coisa, porque todas as coisas só acontecem pela sua permissão, pela sua vontade, porque ele está no controle de todas as coisas. Você precisa reter isso, guardar isso. O outro ponto sobre Deus é que ele é soberano. O mal, ele está subjugado a Deus. Veja o exemplo de Jó. Deus permitiu que o diabo colocasse o mal sobre Jó, mas até o ponto que Deus queria. Não foi o diabo que deu o limite, mas foi Deus. Então Deus é soberano. Até o mal está sob o seu domínio. Ele é soberano. Então ele tem o domínio da sua vida. E o mal, ele só pode se achegar a gente, ele só pode nos ocorrer pela permissão do próprio Deus. Então, os desígnios de Deus, eles são eternos. Então, esse é uma coisa que você precisa entender, que Deus já determinou todas as coisas antes mesmo que elas ocorressem lá na eternidade, e todas com um propósito final de glorificar o seu nome. E esse momento que estamos vivendo, nós precisamos entender que Deus está nos chamando a um propósito pessoal. Ele trata cada um de nós de forma individualizada, de forma personalizada. Ele nos conhece intimamente, pessoalmente, tudo que nos cerca, tudo que já nos aconteceu, o que está dentro de nós e o que vai acontecer. E tudo ele está nos encaminhando para o seu propósito eterno. Você precisa entender isso, porque a sua alma vai ter paz. Você está nas mãos do Deus Criador. E sabe o que é melhor de tudo isso? É que Deus é bom, Ele é misericordioso e Ele é amoroso. Ele muitas vezes nos cerca com espinhos, Ele muitas vezes nos chama com cordas de amor, como fazia com Israel, porque Ele simplesmente é bom. Ele não quer que venhamos nos perder dEle, que venhamos nos afastar dEle. Então, Ele nos traz para perto dEle,
mas precisamos conhecer e fixar dentro do nosso coração essa natureza de Deus. Se ficarmos ansiosos por aquilo que vai nos acontecer, é porque não estamos nos segurando em quem é Deus. O ponto que você pode tratar a ansiedade, como solucionar, é reconhecer a sua limitação. Nem tudo nós podemos ter o controle. Nós muitas vezes não sabemos resolver tudo que está à nossa volta ou que está à nossa frente. Nós somos limitados e para isso precisamos reconhecer diante de Deus que somos limitados, diante de nós mesmos. É claro que devemos fazer o melhor que está ao nosso alcance de tudo aquilo que está sob as nossas responsabilidades. Fazer como lá está em Eclesiastes: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, nós temos que fazer o nosso melhor, mas o que está fora do nosso alcance pertence a Deus e precisamos aprender a deixar diante de Deus as nossas limitações e confiar nele, confiar no seu trabalhar, no seu cuidado, no seu amor e confiar em quem ele é realmente. O quarto ponto para resolver o problema da ansiedade é se submeter realmente a Deus e não tentar encontrar as soluções por si próprio, né? Tentar fazer como diz aqui no Salmo 55, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Isso é muito forte, porque lançar quer dizer joga. Pega tudo que está lhe afligindo, pega tudo que está lhe sobrecarregando, que está lhe esmagando, que está consumindo a sua mente e lança sobre Deus. Lança sobre Ele e deixa que Ele resolva, porque é Ele que pode resolver. Muitas das coisas nós não podemos resolver, não temos soluções, não temos condições físicas, psicológicas, de tempo, enfim, de uma série de coisas e não podemos resolver, então lança sobre ele. Como lá em 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É Deus que cuida de nós. Quinto ponto para você afastar a ansiedade é se afastar das pessoas, das notícias ou das situações que lhe causam ansiedade. Então, se são notícias ruins, para de ver, para de ouvir, para de assistir, para de comentar e se afasta do que lhe faz ficar ansioso, lhe faz ficar estressado, angustiado. Se afaste dessas coisas. O sexto ponto, que é de extrema importância, é trabalhar a nossa mente. A nossa mente é algo muito poderoso. Nós somos dirigidos e governados por aquilo que pensamos, por aquilo que vivemos maquinando, que vivemos elaborando, que vivemos refletindo. Então, você tem que trabalhar a sua mente para se afastar do que lhe preocupa e se aproximar de quem pode resolver para você, que é Deus. Então você tem que trabalhar sua mente, criando convicções dentro de você e se assumindo como dependente de Deus. O sétimo ponto é ser grato a Deus. Você deve ser grato a Deus ao invés de ficar angustiado, pensando no que pode lhe acontecer. Vai refletir no que já lhe aconteceu de bom. Lembra-se daquelas coisas, dos livramentos, das bênçãos. Todos nós temos tantas coisas para agradecer, para lembrar e nos maravilhar da bondade de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Todos temos. Então, ao invés de ficar fazendo maquinações na mente sobre o que está lá na frente que não nos pertence, vamos pensar no que está lá atrás de bom, que Deus já fez e podemos nos regozijar, encher nossa alma de esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembrar da bondade de Deus, enche o nosso coração de certeza de que o amanhã ele cuidará. O amanhã basta por si mesmo, que o amanhã cuidará de si, basta cada dia o seu mal. E, por
por último de tudo, e o ponto-chave de tudo isso é a oração. Porque a oração é você se derramar diante de Deus, é você se colocar diante de Deus, apresentar aquilo que lhe aflige a Deus, reconhecendo quem você é, que você precisa dele, que você é dependente dele, que você é necessitado da sua bondade, da sua misericórdia. E faça como está aqui em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, a solução está aí. Ao invés de ficar preocupado, angustiado, entristecido, amedrontado e pensando em como vai resolver isso, e se acontecer assim, se acontecer assado. Não, para com esses pensamentos. Fala para Deus o que lhe aflige, o que lhe assusta, o que lhe angustia, e agradeça, porque você está nas mãos dele. Simplesmente isso. E isso é muito bom. Então, que você descanse no Senhor, que você tenha paz no seu coração, porque quando colocamos diante de Deus as nossas necessidades e aflições, a paz de Cristo reina em nossos corações. Então, fica com Deus.